Vamos convidar para que venha aqui e fale sobre se o antivírus é o suficiente para proteger seus endpoints. O Daniel Amaral, por favor, vamos receber o Daniel Amaral. Podem aplaudir, por favor, obrigado. Ele que é System Engineer da Palo Alto Networks. Muito bem-vindo, boa apresentação. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Amaral, aí, como já foi anunciado. Eu sou Systems Engineer da Palo Alto Networks aqui em São Paulo, no Brasil. E hoje a discussão aqui é justamente a respeito da segurança para endpoints, né? Então a gente vai falar justamente... Todo mundo me ouvindo? O pessoal está fazendo sinal negativo? Não, legal, então podemos continuar. Falando aí justamente da evolução do cenário em relação à proteção, em relação a ameaças para os endpoints e tratar um pouco do que era antigamente tratado o legado dos antivírus e como que isso vem evoluindo, qual que é o cenário atualmente. Antes de mais nada, queria até pedir um pouco da participação de vocês aqui. Quem aqui tem antivírus tradicional instalado aqui nas estações de trabalho na empresa? Bom, é uma pergunta meio de praxe, todo mundo levanta a mão, porque basicamente todo mundo tem, né? Então, um antivírus tradicional é algo que tem um footprint muito grande aí nas estações de trabalho das empresas, né? Então, a gente sabe que tem. Agora, a minha segunda pergunta é: quem aqui confia 100% que qualquer tipo de ameaça vai ser prevenida pelo seu antivírus? Sim? Não? Alguém acha que eu estou brincando com esse tipo de brincadeira? É algo meio óbvio até que a gente achar isso? Bom, o pessoal então me deu essa missão aqui de discutir a respeito do antivírus, a respeito da necessidade de segurança para os endpoints aqui no evento do Security Leaders. Então a gente pegou aqui, tem justamente tratar das infecções para os endpoints, né? Tratar aí sobre máquinas que podem virar um zumbi e também tratar em relação aqui no evento do Security Leaders. Então, para fazer uma boa apresentação, o que você tem que fazer? Montar um bom PPT, né? Fazer algo bonito que vai chamar a atenção. Então, meu primeiro papel, fui lá no Google e pesquisei por algumas imagens. Vamos procurar então algumas imagens aí a respeito do antivírus. O que o Google vai me falar? Então, eu fui lá e procurei por alguns GIFs a respeito do antivírus no Google. E aí eu fui ver o primeiro resultado. Interessante. Esse foi o primeiro resultado então que eu encontrei de imagens lá no Google. Tá bom, falei. Tá legal, entendi. Vamos para ver a segunda imagem, então. Como é que isso funciona? Segunda imagem. Ué, por que essas são as imagens que apareceu para mim aí como um GIF lá no Google? E não é brincadeira não, vocês podem procurar realmente por GIF antivírus, que vocês realmente vão encontrar essas imagens lá misturadas nas pesquisas. Não precisa ser agora todo mundo prestando atenção, por favor. Tá legal. Por que todo mundo, então, trata o antivírus aí agora como uma certa brincadeira? Por que o cenário atual, então, é esse? Então, mais uma pesquisa. Vamos relembrar as últimas notícias que saíram a respeito dos antivírus. Então, a pesquisa aqui foi justamente qual é a efetividade do antivírus. E aí você encontra algumas respostas e algumas matérias de uma série de pessoas renomadas já no mercado, falando justamente de executivos de grandes empresas que criaram grandes produtos de antivírus no passado, falando que ele é um produto já morto, que o antivírus hoje é um produto realmente ineficaz, que ele não tem realmente um valor real de segurança. Mas por que esses grandes pensadores, que realmente criaram grandes produtos no passado, hoje eles fazem esse tipo de afirmação? Que é um tipo de afirmação, de certa forma, pesada, meio drástica, né? Criaram um antivírus no passado, a gente sempre confiou nele, todo mundo aqui levantou a mão, realmente, falando, o antivírus eu confio nele como um alicerce básico de segurança dentro da minha empresa. E por que esses grandes pensadores hoje expressam opiniões como essa? Que o antivírus está morto, que o antivírus realmente não é eficaz para prevenir brechas de segurança? Qual que é esse cenário, então? Qual é o cenário, então, de ameaça em relação à década do finalzinho de 80, durante toda a década de 90, e a comparação em relação ao cenário atual, né? Antigamente, se nós pensarmos do ponto de vista de ameaça, elas eram muito mais simples. Antigamente, ela era executada por crianças, eventualmente, que queriam simplesmente atacar. Que eles simplesmente queriam saber se eles conseguiam ou não. Que eles simplesmente estavam fazendo aquilo por prazer ou simplesmente porque eles podiam. Quando eles conseguiam acesso, quando eles conseguiam fazer uma infecção, eles nem sabiam muito bem o que fazer depois daquilo. Então eles não sabiam exatamente o que prosseguir depois que eles efetuavam o ataque. Hoje o cenário é diferente. Hoje são grupos, né? São atores de ataques.
A diferença é que você não tem mais aquelas crianças simplesmente efetuando os ataques. Você realmente tem atores efetuando campanhas. A grande diferença é que hoje os ataques são muito mais avançados. Hoje, eles têm recursos financeiros como qualquer empresa rentável. Assim como você tem o seu negócio e ele gera um lucro, eles também estão gerando lucro e eles estão criando cada vez mais recursos para conseguirem realizar os seus ataques. Então eles estruturam muito bem. Eles são pacientes em saber e aguardar que aquele ataque bem executado vai trazer um retorno financeiro para ele. Então ele vai executar bem. Hoje, o cenário, na verdade, é que o ataque ele é muito bem estruturado. Se a gente pegar aqui, o ataque ele passa por fases de reconhecimento da sua empresa, entender bem a sua estrutura, entender bem quem você é. E logo depois, ele passa realmente pela fase de comprometer um ou mais endpoints dentro da sua empresa. A partir desse momento, ele estabelece uma comunicação com o command control dele para realmente conseguir ganhar acesso e executar o dano. O dano pode ser o quê? Os cenários que nós temos vistos de criptografia de informação, vazamento de informação, pode ser uma máquina utilizada para realizar negação de serviço. Então a gente vê aqui que uma das primeiras fases aqui é justamente comprometer o endpoint. Como que isso acontece? A gente basicamente tem dois vetores para que isso aconteça. O primeiro vetor é a execução de malware em si. Então é aquele arquivo, muitas vezes um .exe, um arquivo .scr, que ele vai executar sim, e a função dele é executar um código malicioso. Ou então, a segunda vertical de entrega, realmente, é o quê? Fazer o exploit em cima de uma aplicação válida. É explorar vulnerabilidades dentro de aplicações como, por exemplo, um Office, como, por exemplo, um PDF, que são aplicações que você utiliza no dia a dia, certo? Então, do ponto de vista de defesa, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a prevenção em relação àqueles malwares, a execução de arquivos que são malwares. Nós precisamos fazer isso tanto para aqueles arquivos que são conhecidos, tanto também para aqueles que são desconhecidos, ou seja, que o mercado inteiro não viu ainda. E, do ponto de vista de exploit, nós também precisamos prevenir a exploração de vulnerabilidades nas nossas aplicações válidas, tanto aqueles exploits que são conhecidos ou desconhecidos. Nós precisamos fazer isso tanto quando nossos usuários estão dentro da rede ou fora da rede. Quando eles estão se comunicando com os nossos servidores de gerência ou não. Por quê? Concorda que se eu fizer um ou outro e realmente deixar de fazer a prevenção de um malware desconhecido ou deixar de fazer a prevenção de exploit, eu vou estar suscetível a um ataque? Bom, quem aqui é de São Paulo? Só para entender. Todo mundo? Imagine você morando aqui, então, numa casa de rua em São Paulo. Certo? Não é uma casa de condomínio, não é uma casa de vila, nada assim. É uma casa de rua. Você se sentiria seguro se você trancasse simplesmente a porta da entrada da frente e deixasse todas as janelas completamente abertas? Não. A não ser que seja maluco e realmente seja um convite de entrada. Deixar de prevenir um ou outro é a mesma coisa. Legal, voltando então nas alegações justamente do que o mercado está entendendo hoje em relação ao problema com antivírus. Quais são esses problemas? Do ponto de vista de segurança, aquelas afirmações fortes que a gente viu, falando que ele não tem um valor mais real de segurança. Quando a gente avalia uma ferramenta de segurança, nós estamos avaliando o quê? A efetividade dela, né? Se ela realmente vai cumprir o objetivo final, que é prevenir em relação a uma brecha. Qual o papel do antivírus? Ele é um antivírus, né? Certo? Então, eu espero realmente, por essa nomenclatura, por esse tipo de ferramenta, que ele me prevenisse esses malwares. E a gente sabe que hoje em dia não acontece mais. Uma das matérias realmente que um dos executivos falou é que hoje, se um antivírus está detectando 45% dos malwares, é muito. Então, um ponto de vista aqui, um pilar que a gente fala realmente dos problemas com os antivírus tradicionais, é que ele é baseado em assinatura. O antivírus tradicional, ele é aquele cara crachá. Ele olha aquele artefato, conheço ou não conheço. Se eu conheço, eu bloqueio. E ele é baseado o quê? Naqueles databases pesados de assinatura que ele tem que ficar baixando para conseguir fazer aquela análise. Aí ele faz o quê? Escaneia. Aí ele faz uma série de scans para conseguir realmente fazer a análise.
Primeiro problema, então, ele realmente não é efetivo do ponto de vista de segurança. Agora, pensando ainda do ponto de vista de segurança, por mais que o antivírus ele conheça um malware, ele é muito fácil de fazer o bypass. Seja do ponto de vista do atacante, o que ele quer? Ele realmente quer conseguir causar aquela infecção. Ele vai se esforçar realmente para conseguir contaminar seu ambiente. Então, qual que é a diferença aqui? Ele não vai simplesmente mandar um malware que é conhecido. Ele vai ofuscar aquele conteúdo do malware, ele vai criptografar aquele conteúdo de modo que nenhum antivírus vá detectar aquele malware. Parece um trabalho muito pesado realmente que ele vai ter que fazer, certo? Não, tudo isso é automatizado. Quem aqui conhece o VirusTotal? Quem aqui conhece o Metascan? São diversas ferramentas que você utiliza para verificar se você está detectando um malware ou não, certo? Quando você está investigando um malware, por exemplo. Da mesma forma, eles também utilizam ferramentas como essas para saber se aquele malware vai ser detectado pelo seu anti-malware ou não. Então ele vai trabalhando com as técnicas que a gente fala de FUD, como esse exemplo aqui, que ele vai criptografando aquele payload, criptografando aquele malware, tantas vezes até que ele seja capaz de automaticamente falar para você que não vai ser detectado por nenhum antivírus do mercado. O que acontece com o seu antivírus? Acabou. Completamente sem função. Mas a efetividade aqui, o único problema é o atacante em si? Não. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui estava trabalhando normalmente, de repente sentiu uma grande lentidão no sistema e foi ver era um antivírus? Alguém? Acho que a maioria, né? Todo mundo já estava lá trabalhando, de repente para tudo, começa a congelar e você vai ver é o antivírus. Agora uma segunda pergunta. Quem aqui já correu desesperadamente para dar um skip no scan do antivírus quando ele te alerta lá falando vai começar em 10 segundos? Você sai que nem um maluco lá tentando clicar, pular, atrasa em 10 horas, atrasa em 4 horas, porque vai atrapalhar aquela sua tarefa crítica que você estava executando. Então o problema da questão da efetividade, a forma como o antivírus trabalha, não é simplesmente o atacante dando o bypass, é o próprio usuário. Porque o antivírus ele é baseado naquela assinatura, aquele scan pesado que ele sai fazendo no seu disco. O próprio usuário vai lá e para aquele scan. E além disso, com todo esse cenário, a gente sabe que a incidência de malware está aumentando. E como que eu vou atender qualquer tipo de ambiente que está aparecendo agora? A gente sabe que o antivírus não tem flexibilidade. Quando eu falo, por exemplo, de estruturas extremamente dinâmicas que vão me trazer vantagens de negócio, como, por exemplo, VDI, vai me trazer uma vantagem de negócio implementar a estrutura de VDI. É um ambiente extremamente dinâmico. Como é que eu implemento um antivírus que depende de updates pesados, que depende de scan, numa estrutura, por exemplo, de VDI? Não só de ambientes dinâmicos, mas como é que eu trato aqueles ambientes que são muito complexos e que eu não posso permitir acesso a qualquer sistema de upload, como é um sistema de automação industrial? Você acha que esse tipo de ambiente que está controlando, por exemplo, uma usina, pode ter acesso à internet para baixar algum tipo de atualização, ou que eu possa realmente ter alguma tarefa pesada que vai estar influenciando naquela máquina responsável por controlar uma série de sistemas, por exemplo, de uma hidrelétrica? Não. Ou um cenário, por exemplo, de diversos caixas eletrônicos, que também são ambientes que eu não posso ficar prestando manutenção o tempo todo. No final de 2014, eu lembro que um dos fabricantes de ATM, isso pegando muito do mercado americano, ele citou que 95% dos caixas eletrônicos no mundo ainda rodavam Windows XP. 95%. É fácil atualizar esse tipo de sistema? É fácil implementar, por exemplo, um antivírus que depende de atualização? Não é fácil. Qualquer um desses sistemas é extremamente complexo. Então, são por esses pilares que existem essas alegações, essas afirmações que realmente, hoje, uma ferramenta tradicional de antivírus não é eficaz para trazer segurança. Por isso que aquelas afirmações fortes que o mercado faz atualmente fazem sentido. Mas tá bom, Daniel. O antivírus ele é barato, né? Ele custa alguns Obama somente, ou ele custa alguns reais somente. Mas só que o antivírus, por todo esse cenário, ele também tem alguns custos ocultos. Primeiro, lembra da agilidade operacional que a gente estava falando? O fato de você não conseguir muitas vezes implementar tecnologias que vão te trazer vantagem de negócio, como por exemplo um VDI, é um atraso de negócio, é um custo oculto. Que muitas vezes por conta de não conseguir implementar segurança, você atrasa muito aquele seu projeto que te traria uma vantagem de negócio. Esse é um problema. Segundo, uma falsa sensação de segurança.
Eu coloquei compliance aqui, dá para ver o olho de muita gente arregalando por conta do tema. Normas, regulamentos são extremamente importantes. Normas como PCI, RIPA, eles te dão guideline realmente para aquele seu ambiente seguir uma série de requisitos de segurança. Só que, ao mesmo tempo, eles podem te trazer uma falsa sensação de que você está 100% seguro. Por exemplo, um antivírus tradicional, ele te ajuda a obter compliance de normas como RIPA, como PCI. Mas quando eu perguntei aqui se todo mundo confiava 100% no antivírus, que ele não ia te trazer uma infecção, todo mundo levantou a mão e discordou. Então, realmente, o compliance, ele pode te dar uma falsa sensação de segurança. Tudo que eu preciso para estar seguro está aqui. E não é verdade. Essas normas são extremamente importantes, elas devem ser seguidas realmente quando é relevante para o seu ambiente, mas também tem que tomar muito cuidado para que não te traga uma falsa sensação de segurança. Esse aqui é o mais interessante de todos. A falsa sensação do ponto de vista do usuário. O usuário é sempre o problema, certo? No final das contas, é sempre culpa dele. Mas por quê? A falsa sensação de segurança do usuário. Quem aqui trabalha em empresa que consegue implementar treinamento de segurança para o usuário? Ou que pelo menos tem lá algumas rotinas de notificar, educando esses usuários? É uma boa prática. Todo mundo concorda que, na verdade, segurança não é só responsabilidade da área de TI, de IT Security, é uma responsabilidade de todos? Então, o que acontece é que o seu usuário, ele não acha isso. Por mais que você treine Edgookie, o seu usuário, na verdade, ele acha que segurança é responsabilidade da área de TI, é responsabilidade da área de IT Security. E aí, quando ele vê lá o antivírus instalado, ele fala, estou protegido, acabaram meus problemas. Do ponto de vista do usuário, é isso. Ele realmente fala, estou protegido, não preciso de mais nada. Se acontecer alguma coisa, a área de TI, o antivírus aqui vai resolver. O que acontece com esse tipo de usuário? Ele tende a ficar menos vigilante. Aí que ele vai sair clicando em todos aqueles links que aparecem no Facebook, a todos aqueles banners que aparecem por aí. Aí que ele vai clicar realmente em qualquer tipo de PDF e arquivo que ele receber, ele vai clicar naquele executável, ele realmente vai fazer tudo o que ele pode. Então, essa falsa sensação de segurança vem do ponto de vista também dos seus usuários. E por último, é que nesse cenário, a gente tem antivírus instalado em quase todas as workstations do mundo. Realmente, por esse cenário como todo, é que as infecções só aumentaram. Você tem casos aí como ransomware, que é meio que o assunto da moda da vez, que estão tendo diversos casos, seja dentro da empresa, com a avó, com a tia, com a prima, com o vizinho, e alguém te pedindo ajuda, mas você tem uma série de casos realmente de infecção que estão acontecendo. Ou seja, no passado, quem ouviu falar do Bower, aquela antiga máfia do boleto lá, que o pessoal realmente estava adulterando boletos para transferência de recursos. Então você vê que teve uma incidência muito de malware, seja localizado aqui no Brasil ou seja em qualquer outro lugar. Esse é o resumo da visão do atacante em relação ao antivírus. Ele é aquele guardinha dormindo que tem um apito e uma lanterna, né? Então, basicamente é isso. Tá legal. Agora, entendendo do ponto de vista de segurança, como agregar mais segurança, então, realmente, como chegar no fator de prevenção? Concorda que, quando a gente fala de segurança para um carro, você tem múltiplos fatores? Você tem airbag, você tem freio, você tem barras de proteções laterais. São múltiplos métodos ali que te trazem segurança. Não um único método, como, por exemplo, quando a gente falava de um antivírus, que ele simplesmente ia lá e verificava uma única coisa e está falando é seguro ou não. Legal. Então, do ponto de vista de empresa, de corporação, como é que nossos clientes hoje conseguem chegar nesse nível de múltiplos métodos de prevenção e ter uma segurança realmente maior, não depender de um único fator? Aí que entra realmente o Traps, que é realmente a ferramenta que ela tem múltiplos métodos de identificar uma ameaça. Seja uma ameaça, quando a gente falou da vertical de malware, ou seja do exploit. Vamos começar pela de malware. O antivírus, então, ele faz o scan, certo? Verifica o cara crachá. É malicioso ou não é? Legal. Vamos pensar, então, como que o Traps atua para verificar o malware. Primeiro, o usuário vai executar aqui um programa, certo? Ele vai executar esse programa. A primeira análise que o Traps faz é justamente verificar se esse é um programa que você, como administrador, já definiu como permitido ou não. Se ele não for permitido, explicitamente você está falando que ele não pode rodar. Você vai lá, bloqueia e manda para a quarentena. Se ele é permitido, ele vai verificar uma série de outras verificações de restrição de execução que pode ter um comportamento anômalo. Então, por exemplo, uma restrição de execução pode ser você falar, por exemplo, que não vai executar a partir de nenhum diretório temporário, que não vai executar a partir de nenhum USB.
Ou então, que aquele arquivo não vai lançar um processo filho, que é uma outra vertical muito utilizada, quando é ataque baseado em script, por exemplo. Macro e etc., lançam processos filhos. Então você também pode determinar que ele não pode lançar processo filho. Se ele é permitido, ele passa. Se não, ele continua. Próxima verificação. Concorda que você tem fabricantes que são confiáveis? Por exemplo, a Microsoft assinando uma aplicação, você confia. Então você também pode definir que aquele é um fabricante confiável, que está assinando aquela aplicação, ela é confiável. Depois disso, nós temos toda a nossa análise de sandbox. Será que esse arquivo já foi analisado e já teve algum veredito para ele na nossa análise dinâmica? Se sim, e eu falo que é maligno, eu vou lá e bloqueio e quarentena. Se não, mais uma vez eu vou para a análise de restrição de execuções e permito ele rodar. Legal. Mais etapas. O que mais que eu posso fazer? Nenhuma dessas etapas ainda identificou ele como malware. Você submete esse arquivo para uma análise dinâmica na sandbox, se ele ainda não é conhecido, mas só que você não tem essa dependência da análise dinâmica. Porque no próprio agente, no próprio endpoint, ele tem uma análise que ele faz aqui estática, que é via machine learning. Ou seja, uma série de artefatos que estão realmente provendo conhecimento e em fração de segundos ele aplica uma série de relações matemáticas que ele determina se aquele arquivo é um malware ou não. Qual que é a diferença aqui? São múltiplos métodos. Não é um único método que está verificando se aquele malware está sendo, se aquele arquivo é um malware ou não. Não tem dependência simplesmente de uma sandbox, por exemplo, que teria uma necessidade realmente de ter uma comunicação com a internet ou com aquela sandbox. São múltiplos métodos realmente. Como que a gente faz em relação à parte do exploit? Então, o exploit é em relação àquele arquivo que está sendo explorado para que ele realmente execute funções que não eram esperadas. Nós temos aí algumas maneiras de trabalhar com isso. As vulnerabilidades, os arquivos, geralmente, uma aplicação como, por exemplo, PDF, o Windows, o Internet Explorer, toda hora vão sendo descobertas novas vulnerabilidades e você vai aplicando aqueles patches de segurança, certo? Então, uma das primeiras boas práticas em relação ao exploit é que você vá conseguir atualizar o seu sistema em relação àquele patch de segurança e fica protegido. Qual que é o problema em relação a simplesmente depender dessa abordagem? Você simplesmente depende daquilo que o fabricante já conhece e você torce para conseguir aplicar aquele patch de segurança antes do atacante. Certo? Porque a partir do momento que o fabricante divulga, todo mundo conhece. Você e o atacante. Só que você vai ter uma dificuldade, muitas vezes, de conseguir aplicar esse patch de segurança no sistema. E muitos dos seus servidores, a sua Gmood é uma vez por ano. Você não consegue ficar aplicando patch de segurança constantemente. Então, uma das abordagens que surgiram para esses milhares de novos exploits que saem todo ano é justamente de ter um IPS de rede, um IPS de máquina que consiga ficar atualizando em cima daquilo que é conhecido, daqueles exploits que são vulneráveis e que estão aparecendo e prevenir que isso aconteça no meu ambiente. A diferença é que, por que não focar nas técnicas que são utilizadas por esses exploits? E aí que realmente o Traps atua. Técnicas utilizadas pelos exploits são finitas, não são milhares como a gente vê. Existem aí em torno de 24 técnicas atualmente. Então, por que não focar nessas técnicas? Por que não identificar quando ele está tentando utilizar uma técnica de hop, uma técnica de buffer overflow, um heap spray, por exemplo? É o quê? São as técnicas realmente o baixo do capô que é utilizado por todo exploit. Se você focar nisso, você identifica o exploit em si, independentemente se ele é conhecido ou se ele não é conhecido. Faz muito mais sentido. Você olha realmente para um número finito de técnicas e você consegue ter a prevenção tanto para aquilo que é conhecido e desconhecido, sem dependência de nenhuma atualização. Não dependo de um scan, não dependo de uma atualização de database. E aí que realmente entram os múltiplos métodos de análise quando a gente fala do ponto de vista de exploit. São 3 tipos de famílias, você pode pensar, então. As técnicas você tem contra comprometimento de memória, que são técnicas que vai tentar enganar o sistema operacional, aquela sua aplicação, em memória, para ele falar que carregue aquele meu código malicioso. Não carregue em memória simplesmente aquele seu código benigno. Então ele vai realmente enganar o sistema para que ele carregue o código malicioso. Ou então uma técnica que ele vai controlar o sistema para que ele carregue um código. Por exemplo, carregar uma DLL maliciosa dele, um DLL sideload e assim por diante. Ou então simplesmente você analisar e prevenir a execução de qualquer tipo de código. Agora, próximo já de finalizar. Aqui é um diagrama, pessoal. Pense aqui que eu tenho uma aplicação na minha máquina. Essa aplicação de exemplo é um Adobe Reader, por exemplo.
É um PDF que você vai abrir na sua máquina, que pode ser um currículo que você recebeu por e-mail, você baixou numa aplicação de SaaS e você vai executar aquela aplicação. Qual que é o cenário desse diagrama aqui? Tá vendo esses gaps que existem aqui nesse diagrama? Pensem que esses gaps são vulnerabilidades. Toda aplicação basicamente tem vulnerabilidade. Seja aquelas vulnerabilidades conhecidas que o fabricante já conhece, ou seja aquelas vulnerabilidades que ainda não são conhecidas, em tese ninguém conhece. Quando a gente fala de um patch de segurança, o que acontece? O fabricante vai lá e fecha esses gaps. Legal? Quando a gente fala de um arquivo que está exploitado, vamos trazer um pouquinho para o português, a gente está falando que vai executar esse PDF. O que acontece a partir do momento que eu executo? Sem nenhum tipo de percepção do usuário, sem que o usuário tenha nenhum tipo de alerta, sem que o usuário realmente tenha nenhum tipo de notificação, em background vai acontecer o exploit. E esse exploit, nesse caso, ele utilizou diversas técnicas para conseguir caminhando por esses gaps que existem na aplicação. Então ele manipulou a memória aqui com técnicas de heap spray, hop, e depois utilizou funções do sistema operacional para ganhar acesso no seu sistema. Ganhou acesso no seu sistema significa o quê? Um ransomware, significa vazamento de informação, significa, por exemplo, movimentação lateral dentro do seu ambiente. Ele ganhou acesso no seu endpoint. É assim que acontece realmente um ataque baseado em exploit. Você viu que ele utilizou múltiplas técnicas em cadeia? Ele tem que utilizar as múltiplas técnicas em cadeia. A diferença é que aqui eu tô mais tranquilo. O que o Traps faz são bibliotecas leves. Eu não dependo de um scan, eu não dependo de fazer uma análise. A partir do momento que a aplicação é carregada, essas bibliotecas são carregadas juntos. E ele realmente monta armadilhas. O que são essas armadilhas? São as armadilhas contra as técnicas de exploit. Quando alguém tentar utilizar uma técnica de exploit, e não o exploit em si, eu não ligo se ele é um exploit que eu conheço ou não, mas a técnica, por exemplo, uma técnica de hop, um buffer overflow, um heap spray, etc., ele vai detectar e ele vai bloquear imediatamente. A técnica. Agora, técnicas em si, eu falei que existem mais ou menos entre 20 e 30 técnicas atualmente. Sai uma ou nenhuma por ano técnica, porque é algo muito mais complexo do que falar de um exploit em si. O que acontece se é uma técnica completamente nova? Ninguém conhece. Concorda que um ataque ele é baseado nessa cadeia? Ele utilizou múltiplas técnicas? Aqui é um case de estudo. Essas aqui são vulnerabilidades que foram realmente reais. Quais são as técnicas que essas vulnerabilidades, esses exploits utilizaram? Você vê que aqui ele utilizou heap spray, usou deep circumvention, usou hop. Vamos supor que aqui fosse uma técnica completamente nova. Nem eu mesmo conheço. O que aconteceria? Ele teria sucesso nessa técnica? Teria. Ninguém conhece. Mas ele iria para a segunda técnica. Eu conheço a segunda técnica. Então, se eu focar na técnica, em algum momento na cadeia, você quebra o ataque e você previne o ataque. Legal? Pessoal, essa parte do endpoint realmente do que é o cenário do que a gente tinha com antivírus, o que foi a evolução para proteções avançadas do endpoint. Como que o mercado está evoluindo para análises mais inteligentes em relação às ameaças modernas. Amanhã também vai ter aqui uma palestra sobre a arquitetura como um todo. A gente falou do endpoint, mas também como é que eu me previno em relação a ataques que são na nuvem, ataques que são baseados em rede. Bom, muito obrigado a todos, um ótimo evento.